estamos remotamente com ele, o querido pastor Rafael Rocha, que é bacharel em teologia bíblica interconfessional pela Universidade Internacional Uninter, com pós-graduação em lato sensus e em língua, com fundamentação em teoria e prática de tradução. É pós-graduado a nível de lato sensus em hebraico bíblico clássico pela FLAM, Faculdade Latino-Americana, e especialista no grego koiné pelo Instituto Betel de Manaus. Querido amigo, pastor Rafael, muito bem-vindo. Bom, graça e paz a todos. Para mim é uma alegria muito grande. Bom dia estar aqui nesse canal maravilhoso e nesse programa de debate nacional, que é o programa da FM 102.9 do Bispo Samuel Ferreira, hoje apresentado aqui pelo amigo Calixto, pastor Calixto, e para mim é uma alegria muito grande poder discorrer sobre esse assunto, que é um assunto extremamente polêmico e de uma certa forma relevante para maior conhecimento acerca desse assunto que transita dentro do livro do Apocalipse, que é o assunto das duas testemunhas do Apocalipse. Quero agradecer a todos os pastores que também aqui estão presentes para dialogar, para discorrer sobre esse assunto, para que de fato a gente possa desenvolver uma maior compreensão sobre o tema. Então, muito obrigado, e é uma alegria muito grande poder ser convidado pela Nani e por todos aqueles organizadores desse programa de debate. Obrigado, meus amigos. Muito bem-vindo, companheiro. Olha, vamos à enquete do programa de hoje. Deixa eu ver. Rapaz, a enquete hoje tá pegando. Quem você acha que são as duas testemunhas do Apocalipse? 14% está dizendo que Elias e Moisés, ou Enoque e Elias, 14%. Olha, 43% está dizendo dois profetas futuros. Ou seja, vou acreditar aqui que esses dois profetas futuros são duas pessoas a qual não há relação bíblica com elas. A igreja em Israel e um símbolo, 29%, a igreja de Israel, e um símbolo, e simbólico, um simbolismo, que é a lei, o evangelho, ou outros 14%. A coisa hoje tá bem e tal. Olha, a gente parece que a coisa, né? E aí? É um símbolo da lei do Novo Testamento? É Moisés e Elias? É Elias e Enoque? E aí, gente? O que tá girando hoje aí? São duas pessoas ou dois profetas futuristas ou futuro que não estão ligados diretamente a nenhuma expressão bíblica de nomes ou a alguém conhecido biblicamente. Meu Deus do céu, olha, eu vou começar com ele, o querido pastor Rafael, que está remoto conosco. Querido pastor Rafael, o senhor tem 2 minutos para suas considerações iniciais. E aí, quem são? Bom, as duas testemunhas do Apocalipse devem ser analisadas, obviamente, dentro de uma obra que, a priori, deve ser introduzido o aspecto do gênero literário dessa obra. O Apocalipse, ele tem 3 gêneros literários: o gênero epistolar, o gênero apocalíptico e o gênero profético. Do capítulo 1, nós temos o prólogo, né, que faz uma introdução para, a partir do capítulo 2 ao capítulo 3, a gente possa perceber o gênero epistolar da carta. A partir do capítulo 4 até o capítulo de número 21, nós temos aí o gênero apocalíptico, e a partir da conclusão do capítulo 22, nós temos, de fato, aí, né, o epílogo com o gênero mais profético. Mas, embora, até mesmo entre o capítulo 4 e o capítulo 21 de Apocalipse, nós temos, de fato, dentro mesmo da estrutura apocalíptica, nós temos aí também o gênero profético. Então, é justamente dentro dessa perspectiva que nós vamos analisar entre o toque da 6ª e da 7ª trombeta, aonde de fato está a narrativa do capítulo 11 do Apocalipse, que de fato é uma perspectiva de gênero profético dentro dessa perspectiva. A gente, quando analisa algumas leituras obrigatórias que de fato devem serem feitas para poder se comentar sobre essas testemunhas dentro do Apocalipse,
porque o trabalho exegético, que é a minha área, a gente trabalha, por exemplo, não é o que João fala nos evangelhos, no gênero autobiográfico do evangelho, e nem na primeira, segunda e terceira carta de João, que é um gênero epistolar. Nós estamos analisando exegeticamente como João analisava essas duas testemunhas dentro do gênero profético, que faz parte de toda a gama da sua obra. Uma coisa interessante que Michael D. Gorman, ele, na obra que ele acabou produzindo, chamado Lendo o Apocalipse com Responsabilidade, ele chega a dizer que o Apocalipse ele é de gênero neutro. Então, obviamente, a gente tem que analisar o seguinte, na minha perspectiva, analisando o texto grego, os verbos futuros, os verbos do presente na perspectiva grega arquidiosarte, que são chamados presentes proféticos dentro dessa estrutura, nós temos dois profetas futuros que virão, e esses dois profetas são literais, tá? Muitos, infelizmente, dizem que esses dois profetas são a igreja, né? E há muita discussão sobre isso. Irineu e Tertuliano dizia que era Enoque e Elias, outros pais da igreja eruditos disseram que era Moisés e Elias, mas pela perspectiva com que de fato foi produzido, analisando o texto grego, são dois profetas literais e futuros que irão se manifestar e irão dar o seu testemunho acerca do Senhor Jesus dentro do período tribulacional. Obrigado. Vou voltar aqui a palavra ao querido pastor Éder. Pastor Éder, e aí, quem são essas duas testemunhas, dos 2 minutos para as suas considerações iniciais? Obrigado pela pergunta, pastor Calixto. Eu esqueci de, na introdução, cumprimentar também os nossos irmãos ali do setor 107 em São Caetano do Sul, do Ministério do Belém. Prezados internautas, nessa minha fala inicial, eu marco meu posicionamento teológico, defendendo aqui a questão das duas testemunhas do Apocalipse como dois profetas literais que se manifestarão por ocasião da grande tribulação. Nesse sentido, eu tenho a cautela de não afirmar que seja Elias e nem Moisés, ou Enoque e Elias, como aparece ali alguns internautas votando na enquete. Durante o debate, nós podemos entrar de forma um pouco mais pontual dessas questões levantadas entre Elias e Enoque ou Enoque e Elias. Mas o meu posicionamento introdutório é que as duas testemunhas do Apocalipse são dois profetas literais que se manifestarão no tempo futuro por ocasião da grande tribulação. O senhor liga esses dois profetas literais a dois seres bíblicos ou não? Veja bem, pastor, nesse exato momento, nós não temos condições de fazer uma afirmação que seja Elias ou Moisés ou Elias e Enoque. Por quê? Porque o texto do Apocalipse, ele não explicita os nomes dos personagens que estão ali na enquete e que é muito comentado nos círculos teológicos. Então, nesse sentido, eu mantenho o posicionamento de dois profetas futuros, literais, que serão usados por Deus no período da grande tribulação. Mesmo porque o texto sagrado não explicita o nome desses personagens. E como a própria Bíblia não explicita os nomes, eu não farei essa defesa se a própria Bíblia não garante esses nomes. Porque o que parece aos debatedores aqui, o que me parece que as pessoas ligam muito tanto a Moisés como a Elias, por causa das características do modo que eles serão usados. Exatamente. Eles terão poder para cerrar os céus, terão poder para transformar algo, então, com a água em sangue. Então, Moisés fez isso. Elias foi quem orou. Então, as pessoas definem que é Moisés e Elias muito mais pelas características, exatamente, né, ministerial que esses dois profetas, as duas testemunhas terão. Mas aí também fica uma questão, né? Jesus disse para os discípulos, Elias já veio, né? E agora? E agora? Ele vai vir de novo? Eu não sei. Alguém disse também, só para colocar na mesa aqui, para os nossos debatedores esclarecerem para nós. Alguém acredita que também é Elias
e Enoque. Enoque, porque são os únicos dois que não experimentaram a morte. Bom, não sei. Querido evangelista Leonardo, e aí, Leonardo, como é que você me diz? Quem são? Então, quem são é uma excelente pergunta. Porque realmente o Apocalipse é um livro difícil. Esse texto especificamente é um texto muito difícil, porque a Bíblia não dá muitos detalhes sobre ele. Então, os nossos achômetros, as nossas interpretações, elas vão circundar em volta dos nossos pressupostos hermenêuticos. No meu caso, como eu sou um amilenista, então meus pressupostos hermenêuticos não impedem, por exemplo, a igreja durante o período tribulacional. Então isso faz com que eu enxergue num texto desse a igreja como essas duas testemunhas. Por quê? Porque pelas características desses dois profetas, eles seriam muito difíceis de ser pessoas, por exemplo, porque o texto diz em Apocalipse 11 que eles já se acham em pé diante do Senhor. Então seria alguém que já ou existiu no passado, já existe e existirá nesse futuro que a gente não sabe exatamente quando que vai ser. Então, por conta disso, eu entendo que nesse texto é a igreja o que faz mais sentido no meu ponto de vista. Mas eu sei que existem outras interpretações e essas outras interpretações, e principalmente quando você nomeia essas interpretações, esses dois profetas futuros nomeados, eu acho mais difícil ainda, entendeu? Porque carece muito de base bíblica. Então vai ser a minha linha aqui. O senhor, para a gente definir aqui, o senhor acredita, então, que as duas testemunhas são a igreja? A igreja, exatamente. Rapaz, você vai ter muita coisa para explicar para nós aqui. Pelo jeito vai ter mesmo. A igreja morre, a igreja é exposta, o corpo, algumas interrogações que depois eu vou te fazer. Voltar a palavra aqui ao querido pastor Rafael. E aí, pastor Rafael, como é que é? O senhor disse, o senhor defende que eles são dois profetas futurísticos, mas o senhor também liga o nome deles a dois seres bíblicos ou não? Bom, não ligo a Moisés e a Elias, Enoque e Elias, a Pedro e a Paulo, a igreja Israel. Não. São dois profetas realmente futuros. E quando a gente analisa, sem fazer viagens internacionais, interespaciais, quando a gente analisa o contexto imediato do Apocalipse, nós analisamos o seguinte, que na mentalidade de João, havia testemunhas que representavam a própria igreja. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz que Jesus é fiel testemunha. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, diz que o bispo da igreja de Pérgamo foi morto como um fiel mártir e uma fiel testemunha da igreja, que é o que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 13. Então, basicamente, na mentalidade de João, uma testemunha, ela tem que ser uma pessoa que pensa, que fala, que sente, que age, tem que ter atributos pessoais destinados, obviamente, para serem representantes da igreja como testemunhas vivas do mundo, e, por sua vez, também as duas testemunhas do Apocalipse são pessoas reais e que a gente tem que analisar. Agora, quando a gente analisa algumas coisas, a gente precisa analisar, por exemplo, no próprio comentário de George Eldon Ladd, ele fala o seguinte, que é difícil decidir se para João as duas testemunhas eram pessoas históricas ou somente representavam a igreja como testemunho de Israel, né? Mas, na verdade, ele chega à seguinte conclusão, é possível que o simbólico e o real estejam misturados. Então, isso você pode perceber que era o argumento de George Eldon Ladd. E, obviamente, quando a gente vai analisar, a gente tem que fazer aí um processo de pesquisa e algumas leituras obrigatórias, né? Por exemplo, J.G. Baldwin, né? Que a gente percebe que faz o comentário lá das duas oliveiras e os dois castiçais que estão perante o Deus de toda a terra, que é uma alusão a Zorobabel, que é praticamente da tribo de Judá e representa mais o aspecto real, e também Josué, que é o sumo sacerdote da tribo de Levi, que mais representa ali uma perspectiva sacerdotal. Nós temos lá em Zacarias duas pessoas reais, sendo obviamente descritas como sendo as duas oliveiras e os dois castiçais que estão perante Deus de toda a terra, embora, obviamente, existe uma mentalidade, segundo Baldwin,
que seja uma representatividade de que o governo de Israel e o sacerdote todo-poderoso, e o que eles seriam, na verdade, o que seriam o próprio texto de Zacarias, tanto no hebraico como tradução em língua portuguesa, que eles são os dois caminhos. Né? Então, são duas pessoas, de fato, lá em Zacarias 4, e, obviamente, a gente faz um processo de análise do texto e percebe que existem características pessoais para essas duas testemunhas. Ok. Então, fica muito complicado dizer que não é pessoas reais. Eu queria só propor aqui, não sei, eu vou passar aqui ao querido pastor Helder, está ali o professor aqui, o Leonardo, mas me parece, eu sempre tive uma preocupação do seguinte, o que me parece é que a regra básica da hermenêutica é que a Bíblia explica a própria Bíblia, não é? Essa é uma regra básica da hermenêutica, né? Quando você olha o Apocalipse, por exemplo, em algumas coisas ele vai explicar, por exemplo, as águas, o mar que viste lá, a besta, são os povos e tal. Então, Jesus, quando vai falar com João, ele vai dizer, as 7 igrejas que viste, ou as 7 estrelas que viste, são o quê? Né? Aí, os 7 castiçais. Uhum. Ele fala o que é. Fala, ó, as 7 estrelas. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Se nós, justamente isso que o professor está falando, toda vez que parece que a Bíblia se refere ao homem, parece-me, eu só estou colocando aqui para gente, parece-me que sempre a árvore é símbolo do homem, né? Por exemplo, a Isaías 5 vai falar lá que os homens são como a plantação do Senhor. Quando Jesus cura aquele cego, Jesus pergunta, você está vendo? Ele diz, eu vejo os homens como as árvores e tal, e tal. Então, o que me parece é que a árvore na Bíblia, ele tem um simbolismo sempre ligado ao homem e tal. Aqui, como o professor, o querido professor Rafael citou, as 2 oliveiras lá, o texto vai dizer que é Zorobabel e o Josué, diz que o texto diz, essas são as 2 oliveiras. E aqui 2 oliveiras. Então, é uma pergunta, senhor, não fica definido ser 2 seres, 2 pessoas, se eu seguir a interpretação bíblica ou optando. Aí agora fica aqui a pergunta para os senhores. Porque o texto vai dizer, professor, depois eu quero ouvir o senhor, que vai dizer o seguinte, os pós vai bater palma para mim aqui agora. Porque vai dizer o texto aqui que que as 2 são 2 oliveiras. Se eu partir desse princípio, então seriam 2 seres, 2 pessoas, 2 homens. Mas vai dizer também que essas 2 testemunhas, além de serem 2 oliveiras, elas simbolizam as 2 oliveiras, elas também são 2 candelabros, ou seja, 2 candeeiros. E o que é 2 candeeiros na Bíblia que Jesus, no Apocalipse, Jesus diz? Que candeeiro é o quê, pastor Éder? A igreja. Foi Jesus que disse. O candeeiro é a igreja. Uhum. Então, a minha pergunta é, são 2 pessoas tiradas de dentro da igreja, porque o texto termina dizendo o seguinte, diante do Deus da terra. Parece que não está nada ligado a algo celeste de alguém que vem. É alguém da terra. Ou seja, será que é? É uma pergunta, viu, professor? Será que é 2 pessoas futuras que serão tirados de dentro do convívio da própria igreja, dos 2 candeeiros, para ter esse poder de testemunhar, querido professor Éder? Obrigado pela pergunta. É só para embananar a coisa. Mas essa é a função do senhor como mediador e estamos aqui para ajudar os nossos internautas. Eu vou fazer a leitura do Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Rapaz, 2 oliveiras, 2 castiçais. Jesus diz que o castiçal é a igreja.
Então vamos lá. Eu não sei. Muda o simbolismo de um texto pro de um capítulo para o outro. Vai lá. Não, e também eu gostaria que o senhor comentasse, se pudesse, o estão diante, ou se acham, porque aí a tradução vai colocar. Mas parece que já é algo que aconteceu na época da profecia. E se o senhor puder comentar, estou apertando o senhor sem abraçar. Por que do Senhor da Terra? Por que que o texto se preocupa em expressar terra? Queridos internautas, nós queremos primeiramente marcar aqui também um posicionamento teológico meu, pastor, Sim. como pré-tribulacionista, Sim. pré-milenista e dispensacionalista clássico. Aí o senhor não acredita, então, que a igreja vai estar aqui nesse período? Porque no posicionamento pré-tribulacionista, a igreja, ela não está na grande tribulação. E a grande tribulação no Apocalipse, ela compreende dos capítulos 6 até o capítulo 19. Tá. Logo, o capítulo 11 é uma passagem das duas testemunhas, onde a igreja não está presente. Mas o Senhor traz muitos elementos na sua argumentação. Isso é importante para ajudar os nossos internautas no debate. Em primeiro lugar, as duas oliveiras e também os dois castiçais. Nós trabalhamos, pastor, com o método histórico-gramatical, mas também considerando concomitantemente a possibilidade de uma interpretação futurística conforme o gênero literário dos livros da Bíblia, que nesse caso faz sentido para o Apocalipse. Sim, senhor. Então existe aqui uma dialética na hermenêutica entre o método histórico-gramatical, que considera a história, a cultura e os textos originais, escrito pelo autor, no caso João, e qual a aplicação desse texto aos ouvintes, aos seus leitores contemporâneos e também qual é a iluminação que o Espírito Santo traz para os internautas. Que os internautas têm que entender uma coisa, que a iluminação do Espírito Santo trazendo luz, entendimento, aquilo que está escrito na palavra de Deus, é para a gente entender qual o sentido das duas testemunhas para a leitura do século XXI. E a gente não entrou nesse ponto ainda. Não, ainda Nós estamos apenas na questão das personagens. As oliveiras são árvores que produzem a azeitona, e da azeitona nós temos o azeite. Simbolicamente, o óleo, o azeite, simboliza o Espírito Santo de Deus, do ponto de vista simbólico, tá? E nós temos também o castiçal. Nós temos a representação do castiçal, o candelabro, o menorá no Antigo Testamento, representando Israel. E nós temos ali no capítulo 1 do Apocalipse, antes da grande tribulação, os castiçais representando as 7 igrejas da Ásia. Só que nós estamos agora no capítulo 11, que já é o período da grande tribulação, onde a igreja não está presente, porque ela já foi arrebatada. Nesse sentido, as duas testemunhas, e aqui eu vou usar uma expressão que é a seguinte: as duas testemunhas provavelmente serão de etnia judaica. Por que que eu trago este elemento aqui? Exatamente porque os castiçais representam a nação de Israel, o povo judeu. E aí temos a fala que já foi antecipada pelo pastor professor Rafael sobre a passagem de Zorobabel e de Josué, o sumo sacerdote, na passagem bíblica ali de Zacarias. Então, essas duas oliveiras e esses dois castiçais, que representam as duas testemunhas do Apocalipse, fazem uma dialética com a representação política de Zorobabel como governador responsável pela reconstrução do templo, na primeira deportação pós-exílio, e o sumo sacerdote Josué, o líder religioso. Então, nesse sentido, existe uma possibilidade que as duas testemunhas sejam de etnia judaica, pela referência dos castiçais, e a representação das duas oliveiras e dos dois castiçais em Zacarias, que é Zorobabel e Josué, o líder político e o líder religioso,
podem trazer aqui alguma luz no estudo escatológico do Apocalipse sobre duas testemunhas que serão representantes de Deus sobre toda a terra, Tá. no sentido político e no sentido religioso. O senhor fez aqui a expressão sobre estão diante do Deus de toda a terra. Durante o contexto de todo o capítulo 11, nós vamos ter aqui um grande evento de geopolítica. Então haverá aqui um grande cenário de geopolítica com alcance global. E o Deus de toda a terra, então, estará usando essas duas testemunhas nesse palco escatológico da grande tribulação com os propósitos que nós vamos desenvolvendo durante o debate. Olha, então, parece que essa analogia, que a gente pode dizer assim, ligando as duas testemunhas aos dois de Zacarias, mas há aqui uma questão que tem que ficar bem clara. Esses dois homens são irrepreensíveis, poderosos nas suas ações, o que conflita com Zorobabel e com Josué. Porque Zorobabel é um líder político enfraquecido, que não tem força, e Josué é a representação de um sacerdócio que também não tem dignidade para ser sacerdote. Parece que no sentido, não que ele não possa, é tanto que o anjo do Senhor desce lá, troca suas vestes e tal. Mas pode simbolizar como é as duas oliveiras, mas eu não sei se esses dois... eu só estou colocando aqui... É importante por que eu destaque aqui, pastor, que eu não estou afirmando categoricamente... Não, o senhor não afirmou nunca. Que nem Zorobabel e que nem Josué ressuscitarão e serão as duas testemunhas. Não, de jeito nenhum. Apenas existem elementos da profecia que o liguem. de Zacarias. Então, mas eu digo que só não acredito na questão, não acredito não. Eu fico aqui questionando a questão se eles serão duas pessoas judias. Porque ao mesmo tempo que eles são duas oliveiras, que é o simbolismo do homem, parece que esses dois homens conflitam com os dois de lá. Porque eram dois fracos e aqui são dois poderosos. Eram dois que as ações deles eram questionadas lá, mas aqui as ações deles não são. O senhor permite só um adendo? Sim. Se o senhor quiser concluir, desculpa que eu te interrompi. Não, por favor, professor. Elias e Enoque, que muitos também colocam aqui no enquete, e Moisés e Elias também têm as suas fraquezas humanas, porque o próprio Tiago, na sua epístola, diz... A dizer que ele é sujeito. Que ele era sujeito. Então, não existe entre todos os seres humanos da face da Terra uma potência de incorruptibilidade, a tal ponto que não mostre nenhuma fragilidade, para que eles sejam os nossos referenciais maiores. O senhor está dizendo mais ou menos aquela expressão que eu acho que se encontra no livro de Números, quando Deus disse: e viu o Senhor Deus iniquidade nas coisas santas. Ou seja, é santo para nós, mas para Deus sempre tem um pontinho. Porque se a gente listar os pecados de Moisés, de Elias, eles têm as suas falhas e a Bíblia deixa isso muito evidente. Olha, gente, parece que o negócio hoje promete. O professor Rafael tá doido para falar. Rafael, já volto com você, mas deixa eu saudar ele aqui. Esse servo de Deus, o querido pastor Joaquim de Andrade. Não é culpa dele, é que hoje o trânsito de São Paulo tá horrível. Acabou de chegar aqui, ele é diretor executivo do CREI, o Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. É graduado em História, também é bacharel em Teologia pela Faculdade Batista, é pastor da Igreja Batista Ágape, aleluia, e também escritor e professor de Teologia, Religiões Comparadas, Filosofia da Religião, em diversos seminários teológicos. Querido pastor Joaquim, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, e você já tem os seus 3 minutos para o senhor expor as suas considerações. Bom dia, pastor Calixto. E já vai direto ao assunto, Joaquim, não fique enrolando, não. Já resolvi pegar no seu pé. Quem são, Joaquim? Vai lá, meu amigo. Bom dia você aí que está ligado na Mais FM, no nosso debate aqui todas as manhãs. Bom dia, pastor Éder. Bom dia, evangelista Leonardo. Bom dia, pastor Calixto. Que alegria estar novamente aqui. Eu já quero deixar bem claro que escatologia é um assunto muito delicado.
Eu digo sempre, ninguém é dono da verdade nesse tema. Por quê? Porque tem várias interpretações. Aqui acabamos de ver, né, as várias interpretações. Moisés, Elias, Enoque, Elias, Zorobabel, Velho Testamento e Antigo Testamento, falaram aqui? Sim. Tem até essa posição aí defendida pelos nossos amigos adventistas do sétimo dia. Então, eles defendem que é o Antigo e o Novo Testamento. Então, as correntes escatológicas... É a igreja? Temos várias. Eu sou mais levado a crer que são, na realidade, as duas testemunhas, Moisés e Elias. O senhor Eu sou acredita... mais levado a crer que sim. Eu Então, primeira coisa, o senhor acredita que não são duas pessoas. São e pessoas. o senhor liga essas duas pessoas São que o senhor pessoas, crê vão a pregar o pessoas evangelho. bíblicas. Vão morrer, inclusive. A Bíblia diz que eles vão morrer. Serão ressuscitados depois de 3 dias. Então não pode ser o Velho e o Antigo Testamento. Eu tenho várias razões aqui pelas quais eu acredito que não são as outras. Eu reconheço que mesmo esta posição de defender aqui, que é Moisés e Elias, ela também tem as suas fraquezas. Todas elas têm. Ninguém aqui pode afirmar categoricamente a minha posição é indefensável. Não. Todas elas têm os seus problemas aí, todas elas vão encontrar falhas, todas elas vão ter algumas interpretações problemáticas aí. Então, por isso eu defendo que, de fato, são as duas testemunhas, Moisés e Elias. E eu vou dar as minhas razões no decorrer do programa aqui. O senhor acredita que é Moisés e Elias mais por causa da característica do ministério que essas duas testemunhas vão exercer? No caso, o poder você estava falando acerca do poder e eu sou levado a crer por causa disso também. Ok. Querido pastor Rafael, meu amigo. E aí, Rafael, vamos lá. Bom, eu sou pré-milenista histórico, sou pós-tribulacionista e sou aliancista. Então, eu tenho um óculos. Eu tenho... Rafael, aí você acabou com tudo agora. Pré-milenista histórico, pós-milenista... Não, pastor Rafael, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Não cortando o senhor no seu pensamento. O senhor ficar à vontade. Mas eu queria saber como é que o senhor consegue dar uma explicação para nós, porque Apocalipse, lá no capítulo 1, Jesus vai falar que candeeiros, candelabros é a igreja. E aqui ele pode ter um simbolismo diferente de não ser a igreja, porque as duas testemunhas estão ligadas a esse candeeiro, que diz aqui. Então, como é que o senhor vê isso? Bom, primeiro a gente tem que analisar que João está escrevendo um documento no 1º século. E no 1º século, o que mais havia era um contingente de judeus convertidos ao cristianismo. Inclusive, dentro da própria análise do Novo Testamento, nós temos os cristãos gentios e os cristãos da circuncisão. E existem textos dos quais eu posso nomear aqui, por exemplo, os fiéis cristãos da circuncisão em Atos 10:45, os cristãos da circuncisão em Atos 11:2, em 1 Coríntios 7:18, os judeus convertidos não se desfaziam da circuncisão, segundo Gálatas 2:7, falava sobre o evangelho da circuncisão e também falava sobre o apostolado da circuncisão, conforme Gálatas capítulo 2, versículo 8. Filipenses 3:3 fala que a igreja é circuncidada em Cristo, segundo Colossenses 2:11 também valida isso. João, Marcos e Barnabé e Jesus, o justo, são os cristãos da circuncisão, que foram os únicos que ajudaram Paulo no seu trabalho, conforme Colossenses 4, do versículo 10 e 11. Então, nós temos aqui, no Novo Testamento, judeus, cristãos, e parece que agora só existe uma igreja dos gentios, e não existe mais judeus convertidos ao cristianismo. E uma coisa interessante é que, para tentar tirar a igreja da grande tribulação, tem que negar que os 144 mil assinalados, que são testemunhas para as nações, não são cristãos, mas eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então, eu quero deixar claro, e o problema é que, no texto grego, que eu tenho aqui, diz assim, Kaidosotos dissem martíssimo, ou seja, e darei as duas testemunhas minhas. Essa palavra martíssimo, significa duas testemunhas minhas, ou as minhas duas testemunhas, são testemunhas de Cristo. Agora, uma coisa interessante, que em contraparte, se os 144 mil são testemunhas para as nações, as duas testemunhas vão testemunhar
para dentro da nação de Israel, que grande parte ainda não abraçou a fé no período tribulacional e precisa entender que não existe salvação fora de Cristo. Não existe. E uma coisa interessante que eu falei no começo da minha fala, depois que o meu amigo pastor Joaquim chegou aí, é que o Apocalipse ele é gênero epistolar, gênero apocalíptico e gênero profético. Mas aqui em Apocalipse capítulo 11 existe um gênero profético. Então, o que é que a gente percebe? São duas testemunhas de fato. E o meu amigo aqui, o outro pastor, né, que eu me esqueci o nome dele agora, que falou sobre quem são aqueles que estão de pé, né? É a igreja, ou são homens que são representantes da igreja. O que a gente Pastor Leonardo. ou foi são eu. homens... como é seu nome, meu pastor? Leonardo. Pastor Leonardo. Então, o pastor Leonardo se posicionou que é a igreja testemunhando, e eu me posiciono que são 2 profetas futuros, judeus cristãos, ou cristãos da circuncisão, que estarão testemunhando. Por quê? Porque o João recebe a partir do capítulo 11, do versículo 1, inclusive nós temos aqui uma espécie de passivo divino, embora não tenha a palavra exousia, nem a palavra dynamis, que é a palavra descrita para poder, mas o capítulo 11, versículo 1 diz assim, Kai edo temoi, kalamos homoios, rabido legon, ou seja, e foi dado a mim um caniço semelhante a uma vara de medir, dizendo, e esse foi dado é o que é chamado de passivo divino. Deus deu o poder para que de fato isso seja dito. Ele diz, Geire kai, metreson ton, naon tuteu, ou seja, levanta-te mede o santuário de Deus, kaito, que se asteriam kaitus, pros que nuntas em altu, ou seja, e o altar e os que o adoram nele. Então, o que é que vai acontecer? Essas 2 testemunhas são testemunhas que vão profetizar dentro praticamente do território de Israel. Então, a gente percebe que haverá ainda um testemunho. Por quê? Qual a característica da profecia do gênero profético para o gênero poético? É que há certas características, em parte, distinguem os 2 gêneros. A profecia tem a tendência de ser oracular, ao passo que a apocalíptica é visionária. A profecia tem certo tom de otimismo. Se a nação se arrepender, não haverá julgamento. Mas a apocalíptica tem a de ser pessimista, a única esperança está no futuro. Então, o que é que nós temos aí em Apocalipse capítulo 11? Nós temos um gênero profético, que se o povo se arrepender, não haverá julgamento. Pastor, então, o que é que acontece? Pastor Rafael, o senhor liga, então, essas 2 testemunhas sendo 2 profetas reais, 2 pessoas, mas o senhor liga eles a serem 2 cristãos judeus. 2 pessoas que vêm da igreja. Sim, né, É isso? 2 Sim, cristãos são 2 judeus. pessoas que vêm da igreja. É por isso que a relação também deles ser os 2 castiçais, os 2 candelabros, que é, obviamente. Inclusive, você pode Mas perceber... o senhor diz que os 2 são judeus por causa da sua... O senhor é pré-tribulacionista. Não, deixa eu explicar, que não entenderam. Eu sou pré-milenista histórico, sou pós-tribulacionista futurista e sou aliancista. Então, eu estou colocando o meu óculos de enxergar o texto bíblico, porque ninguém está isento de um pressuposto. Todos lógico. nós temos um pressuposto, né? Então, e nós estamos analisando, e estou dentro da minha perspectiva. Agora, uma coisa interessante que eu quero colocar aqui... Deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou que são 2 pessoas vindas da igreja, são necessariamente judeus? É isso que eu não entendi, essa relação. São judeus ou são da igreja? E aí pode ser judeu, pode ser gentil? Ou são judeus convertidos ao cristianismo? São judeus convertidos ao messianismo de Jesus. Então tem que ser judeu, portanto, né? São igreja. Tem que ser judeu. São judeus. Mas por quê? São judeus dos 144 De mil. nacionalidade judaica, Mas por que, quê? por sua vez, esses judeus, eles não são da religião judaica, Sim, eles eu são do entendi. cristianismo. Eles são... É isso que ele colocou. São judeus de sangue. Deixa eu ouvir o pastor Rafael. Rafael, Não, por quê? deixa eu explicar. Peraí, vai eu lá, vou colocar Rafael. a palavra na minha boca. Por que são judeus? Os 144 mil são judeus das 12 tribos de Israel que abraçaram a fé em Cristo Jesus. Já no Antigo Testamento, deixa eu dizer uma coisa sobre perspectiva soteriológica. Não existe salvação fora de Cristo nem no Antigo Testamento. Todos os justos do passado morreram na fé do Messias que viria.
E no Novo Testamento, todos serão salvos do Messias que já veio e que voltará. Então, isso é claro. Tentar querer separar as coisas é muito complicado do ponto de vista bíblico. Então, para mim, os 144 mil são as descrições que Paulo... O que é que Paulo disse lá em Romanos 11, 26? No fim, todo Israel será salvo. Por quê? Porque a salvação virá de Sião, né? E virá de Jacó e virá de Sião libertador. Então, primeiro a salvação virá de Jacó e depois virá de Sião libertador. Que aí, quando ele usa a expressão Sião e Jacó, são duas coisas diferentes também. Porque o texto de Sião é o que está em Apocalipse 14, que é Jesus aparecendo no Monte Sião com 144 mil, falando do arrebatamento dos 144 mil ali. Agora, o que a gente analisa é que essas duas testemunhas são dois judeus convertidos ao messianismo de Cristo, ou seja, são dois cristãos da circuncisão, mas são judeus. Não são. Aí ele agora colocou, é gentio ou esse 880, né? Não é o 880, é o equilíbrio de serem cristãos da circuncisão. Dois judeus cristãos que estarão, porque Jesus disse, são minhas testemunhas. Não tem esse negócio de dizer que eles estão ali para representar a lei e os profetas. A lei e os profetas tiveram o cumprimento cabal em Cristo, né? Professor, bem rapidinho, só para concluir, porque eu queria que o senhor desse um ponto para nós fixo de um texto. Por que o senhor liga essas duas testemunhas a serem dois cristãos judeus? Qual o motivo? Qual o motivo, qual a razão? Por que o senhor disse? Eu também concordo com o senhor no sentido, é dois, ok, dois cristãos, ok. Mas por que dois cristãos judeus convertidos ao judaísmo, ou seja, dois judeus que se convertem ao cristianismo ou alguma coisa desse tipo? Por que o senhor liga eles sendo dois cristãos judeus? Certo, vamos lá. Vou falar isso mais do ponto de vista acadêmico. Quando a gente faz uma análise do Apocalipse, a gente tem algumas leituras obrigatórias. Leituras básicas, leituras iniciais, mas são obrigatórias. É você ler os comentaristas, eruditos gregos do Novo Testamento e principalmente especialistas em grego do Apocalipse, que muita gente não sabe do grego do Apocalipse, que é um grego ruim. Não é um grego ruim, é um grego dificílimo, porque existe idiomatismo e semitismos dentro do Apocalipse. É como um judeu escrevendo grego mesmo, e muita gente não sabe disso. E aí você pega leituras obrigatórias como George Eldon Ladd, William Hendricks, Michael D. Gorman, você pega Richard Baldwin, e você pega tantos eruditos, quando eles analisam o texto grego, dizem assim mesmo, e darei as duas testemunhas minhas, que profetizarão por 1260 dias, deixar claro que essas testemunhas são de Cristo. E eles não podem testemunhar de Cristo a menos que tenham se convertido ao messianismo de Jesus. Isso está em Apocalipse capítulo 11, versículo número 3. É Bíblia. O que eu estou dizendo está na Bíblia. É o próprio Cristo dizendo que professor, isso nós também concordamos. Só queremos saber aonde a Bíblia diz que eles são judeus. Exato, essa é a dúvida. Essa é a pergunta. Porque que são igreja, a gente concorda. Que ele é igreja, eu concordo com o senhor. Que são duas pessoas salvas, eu concordo. Mas aonde? O senhor liga eles a serem judeus por causa da expressão do candelabro? É porque o que é que acontece? A gente faz uma teologia sistemática tentando unir Apocalipse 11 com Zacarias 4. Mas, na verdade, o próprio texto já deixa claro. Por exemplo, a gente tem aqui, vou dar um exemplo aqui melhor, tá? O que está em Apocalipse capítulo 8, versículo 13, assim. Então ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, dizendo, grande voz, ai, 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 3 ais, dos que moram na terra, por causa do restante das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de quê? De tocar. Por que eu sei que eles são judeus, né? Por que eles são judeus? Porque quando eles terminam de dar o testemunho, aparece o toque da 7ª trombeta. E no toque da 7ª trombeta, colocam que a conclusão dos testemunhos do testemunho das duas testemunhas do Apocalipse se conclui o seguinte: quando conclui aqui a 7ª trombeta, assim está escrito. E o anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz, dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Deus e de seu Cristo.
ele reinará pelos séculos dos séculos, e os 24 anciões que se encontram sentados no trono, diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, o que eras e o que és, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para ser julgado os mortos, para dar galardão aos teus servos, preste atenção, os teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes para destruir os que habitam sobre a terra. E abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança e seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes e terremotos. O que é que acontece? João vai demonstrar que o testemunho das duas testemunhas estão dentro do santuário, ou seja, deixa a parte de fora do átrio, porque serão pisados pelos gentios por 1.260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, mas mede o santuário. E quando João tomou aquela atitude de medir o santuário, era uma atitude profética simbólica para o testemunho das duas testemunhas dentro do território de Israel. Okay. O problema é que Israel não aceita testemunhos de gentios. Ok, eu entendi agora. Ok. De judeus, o senhor liga por eles atuarem dentro do átrio, e que o senhor liga isso sendo simplesmente porque os judeus não aceitariam o testemunho de gentios. Deixa eu só voltar aqui. Eu volto com o senhor, senão eu vou fixar muito debate só no senhor, aí os outros debatedores me batem. E aí, Leonardo? Então, o que acontece? O pastor Éder, ele citou do método histórico-gramatical exatamente o mesmo método que eu utilizo. Só que o grande ponto é que a gente tem que ver o gênio literário do livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse, ele tem o gênio apocalíptico e profético. Inclusive, no próprio versículo ali que é citado, que ele fala, são as duas oliveiras, 2 castiçais, em pé diante do Senhor. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da boca. Ninguém imagina que isso seja literal. Que ele gospe fogo na hora, entendeu? Então você vê que dentro do próprio... Mas não vai ter, eles não terão esse poder sobrenatural. Não. A pergunta é, Sebastião, isso aqui é literal? Os caras vão cuspir fogo mesmo? Ele vai cuspir fogo, né? É um dragão ali, de verdade, cuspindo fogo. Não vai. Não pode? Não. Poder pode, mas não vai ser. Entendeu? Poder pode tudo, né? Como se Deus você quiser. Garante que não vai ser? Com base em quê? Porque o próprio texto do Apocalipse diz que o dragão é a antiga serpente. Então, peraí, deixa eu fazer uma pergunta ao Joaquim aqui. Ô, Joaquim, você acredita em unicórnio? Não, Exato. claro que E não. por que não? Tá na Bíblia lá. Diz que tem um unicórnio. E aí? Tem o senhor acredita em dragão? Na escatologia, tem situações, pastor Calixto, que você pode interpretar literalmente. Tem coisas que você não tem que interpretar literalmente. Então, mas não foge quase da razão humana. Hoje, nós, como humano, um homem cuspindo fogo, esse fogo não é o poder abraçador das palavras deles? Que esses homens serão homens normais... Mesmo eu não estou dizendo que não posso. Assim, Deus pode fazer isso. Não, é lógico que pode. Deus pode fazer. Mas a pergunta é... Deixa eu votar com o Leonardo. É que a escatologia... o Éder também. Eu quero saber, é literal? Já pensou cada cuspido uma brasa? Exato. Então, é isso. No livro de Apocalipse diz que vai chover fogo do céu, pedras afogueadas. Cada pedra... vai pesar em torno de 20 quilos, segundo alguns estudiosos. Agora imagina, pedra de fogo chovendo aí vamos falar que isso aí é meteorito. Vamos falar que isso é um meteorito. O senhor sabe, se cair 3 meteoritos deste tamanho na Terra, acaba com o planeta. Mas diz que vai ter uma chuva de pedra. Então, por isso que eu tô dizendo, que isso é literal? Eu não tô duvidando, gente, mas quando eu venho pra razão, como ser racional... Eu fico perguntando, se cair 4 meteoritos na Terra de 20 quilos, acabou o planeta. Não, 20 quilos, não. Uma pedra de 20 quilos? Então, eu tô dizendo pequena. Qualquer pedrinha aí... é em torno de um estádio de futebol. Então, acaba o planeta, ou não? A gente tá falando de uma chuva de pedras. Não é isso que a ciência diz? Então, a Bíblia diz que o sol não dará sua luz. A Bíblia diz que a água se tornará em sangue. Então... todas essas coisas que irão acontecer... Mas a minha pergunta, e eu vou voltar com vão ser o pastor Leonardo,
Eu vou Você perguntar não pro pode interpretar o Rafael, eu Apocalipse vou como perguntar sendo pra você, tudo é simbólico isso ou é literal Eu creio isso? que muitas Então, Vamos lá. no ponto aqui, exatamente por conta dessas figuras, eu entendo que o Apocalipse é simbólico. Totalmente simbólico, não tem nada de não literal. é totalmente simbólico. Depende da passagem. A gente tem que interpretar o Apocalipse do jeito que a passagem diz. Nesta passagem, é simbolismo do início ao fim. Darei as minhas duas testemunhas, que são, vai dizer assim, são duas oliveiras. E os dois candeeiros. Então. Os dois candeeiros, igual o pastor Calixto falou, Apocalipse 1:20 fala sobre a igreja. É um símbolo, ali é símbolo. As duas testemunhas são símbolos, dois candeeiros são símbolo, o fogo que sai da boca é símbolo. E aí, quando você vê toda a descrição que está aqui, um homem é impossível de fazer isso. É por isso que eu Então, para entendo. você, Leonardo, É. todas essas duas testemunhas na sua interpretação e os 144 mil, toda essa gente aí, é tudo simbólico. Não, mas porque é o seguinte. Vai ó, lá, 144 mil, vamos quer lá. ver? Faz uma conta aí, Joaquim. Eu não vou 12 voltar mil de cada Deixa tribo. o Leonardo concluir. Conclui, porque é Leonardo. o seguinte, ele até falou dos 144 mil. Se você pegar aqui, ó, em Apocalipse e voltar um pouquinho, ó, foi-lhe dado um caniço semelhante a uma vara e também foi-me dito, dispõe e mede-te o santuário. A ideia de medir o santuário é exatamente porque a igreja tem delimitações e você tem lá, por exemplo, para você estar dentro da igreja, tem um número completo, então tem uma medida completa da igreja. E você vê que tudo isso daqui é simbólico e aí quando ele está falando da igreja, ele dá um pause e começa assim, e darei as minhas duas testemunhas. Tudo isso eu entendo muito, assim, é o que me leva a crer no texto, que é falando da igreja. O porquê as duas oliveiras? Para começar, que a igreja é o conjunto de duas oliveiras, a oliveira brava e a oliveira natural. Entendeu? Você está falando de Romanos... Exato, Romanos 11. Romanos 11. Exatamente. Então, assim, eu assim, não consigo atribuir isso a uma pessoa, até porque, igual eu já falei, que o pastor ele não chegou a responder, que ele diz que essas duas testemunhas já estão diante, eles estão diante de Deus, do Deus da terra, até que você fez a pergunta. Assim, quem são elas? Então, elas já existem ou já existiam desde a época da profecia do Apocalipse? Então, eu entendo que a igreja em si e aliás, em Atos 1:8, o próprio Senhor Jesus diz, vós sois as minhas testemunhas. Então, essa é a ideia. Só Quem para testemunha concluir, de Leonardo, Cristo é a o igreja. senhor entende, então, essa expressão já estão como algo presente? É algo presente. É isso? Exatamente. Eu Desde entendo a época de João. É o que Por o isso que texto o senhor me leva acredita a que Você a é igreja... milenista, então. Eu sou a milenista. com Olha certeza. aqui, vou Por voltar isso. pro Éder, antes que eu responda qualquer coisa. A milenista, tá explicado. Agora eu vejo que o senhor deu uma reanimada, né, pastor Calixto? Mas deixa eu perguntar aqui. É uma coisa que eu digo o seguinte, eu não duvido, eu acredito que Deus pode fazer. Eu vou usar uma expressão aqui, até me desculpe dela ser muito, talvez até chula pro meio teológico, mas eu acredito no que a Bíblia diz, independente. Se a Bíblia dissesse para mim que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acredito. Eu também. É a palavra de Deus. E que depois de 3 dias ele cuspiu a baleia viva, eu acreditaria. Mas o homem não pode Mas cuspir fogo. eu acredito que a Bíblia também acompanha uma racionalidade humana, Uhum. correto? Ela É foge, irracional. Mas é sério ela, mesmo, ela pastor foge Joaquim? daquilo Calixto, que a é razão humana entende, mas ela não foge da racionalidade. Não, mas assim, é Mas sério é mesmo que você irracional. acredita que gospe fogo mesmo? Então, Por que por não? isso eu vou fazer a pergunta Sim, agora de pode novo, ser. Leonardo. Eu perguntaria ao querido pastor Éder, o senhor acredita que esse cuspir fogo deles é literal isso? Não estou dizendo que elas não poderiam ter esse poder, mas o senhor acredita que isso é literal ou você acredita que isso é um símbolo do poder da fara que eles terão como um fogo abrasador que consome, que ninguém pode resistir à fala deles, ou até que a fala deles terá um poder de destruição, de como fogo e tal. Como é que o senhor vê isso, pastor? Vamos então para a palavra. Vamos lá! Capítulo 11 do Apocalipse, Capítulo 1. versículo de número 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto.
Queridos internautas, é importante até falar de forma didática que o Apocalipse, ele tem séries de 7 selos, que são os juízos determinados por Deus, as 7 trombetas, que são os juízos proclamados por Deus, e as 7 taças, que são os juízos executados por Deus. O contexto das 2 testemunhas está no interregno, no intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, que nos círculos teológicos usa-se a expressão interlúdio ou sessão parentética, que é um intervalo está gastando a entre palavra, hein, a 6ª e a 7ª. Peço até a vênia aqui dos nossos internautas para a gente usar um pouquinho dos termos acadêmicos aqui. Então, esse período de intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, existe ali, então, as sessões parentéticas ou os interlúdios, e nesse contexto estão as 2 testemunhas. Ok. Esse interlúdio, então, está interrompendo aspas, uma sequência de juízos da 6ª trombeta para a 7ª. Aí surgem as 2 testemunhas. E aí vem a sua pergunta sobre o fogo. O meu posicionamento sobre a questão do fogo que sai da boca das 2 testemunhas é simbólico. Ok. Por quê? Porque as 2 testemunhas, elas estão profetizando, a profecia é verbalizada pela sua fala e também pelo seu comportamento, porque são testemunhas. Então envolve um comportamento de vida, porque são testemunhas, e também a verbalização da profecia falada. Falam. Então esse fogo, ele simboliza uma mensagem que trará juízo a estes homens, a estas mulheres, às pessoas que estão neste período tribulacional, Ou seja, e que não reconhecem a grandeza e a soberania de o senhor Deus. diz que esse juízo, esse poder desse fogo simbólico da boca dele, talvez tido como fogo, porque será um juízo imediato. Eles vão falar e isso vão acontecendo com sequência? O texto diz sobre o impacto do que sai da boca. O texto diz assim: e devorará. É algo imediato. Calma, o verbo está no futuro, mas nós não temos, por questão de cautela, Sim. porque é um assunto escatológico, não é para os teólogos ciências exatas. Para Ok. Deus é ciências exatas. Mas para nós não. Para nós ainda está... A gente olha o Apocalipse pela fresta da fechadura, pastor Calixto. Exatamente. Mas para Deus a porta do Apocalipse já está escancarada. Nós então, estamos quase igual a cantar. Lá eu vi o meu amado a minha porta bater, olhei ele pelas frestas da porta. então esse fogo que sai da boca das 2 testemunhas, através do seu testemunho profético, identifica uma mensagem de juízo. Agora, se o impacto acontece imediatamente ou a posteriori aos que estão recebendo aqui o juízo, é exatamente o desenvolvimento dos fatos durante o período tribulacional. O que eu digo imediato, pastor, não seria imediatamente na fala, mas é uma coisa muito rápida. Logo, vamos supor aqui, eles falam, eu estou dando um exemplo, pelo amor de Deus. Eles falam hoje, daqui a 5, 6 dias, se vê o cumprimento daquilo que foi falado sobre ele. Ou alguém que se levanta contra eles, e daqui a 5, 6 dias, uma semana, se vê um juízo executado de Deus sobre isso. Eu diria o seguinte, para usar da cautela, Sim. que nós temos um período de 7 anos de grande tribulação. Eles vão agir 3 anos Só que e as meio. 2 testemunhas estão num período de 1.260 dias, que corresponde a 3 anos e meio. Então, o impacto dessa profecia, quando sai da boca deles, Tem que se acontece cumprir nos dentro 3 desse anos período. e meio. Ok? Tá? Da fala deles. Muito bem colocado, obrigado, querido Joaquim. Joaquim, vai a pergunta de novo. E aí, Joaquim, é fogo literal que sai da boca deles? Como é que o senhor Eu interpreta digo que isso? pode ser. Eu não vou afirmar categoricamente, Ok. porque é muito delicado. É escatologia. Ninguém é dono da verdade na escatologia. Então eu disse aqui que eu É o defendo que que disse o querido doutor Helder, não é uma ciência exata. Não, escatologia não. Então, eu entendo que é possível que seja, de fato, Moisés e Elias. Eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista, então, dentro da minha corrente escatológica, é óbvio que eu vou defender que
muitas coisas do Apocalipse são literais. O senhor é pré? Sou. 144 mil são de 12 tribos de Israel. Como é que você pega um número simbólico, como alguns acreditam que ali é tudo simbólico, né? Os amilenistas veem dessa forma. Eu creio que são literais. 12 mil de cada tribo. Ora, 12 mil. Para chegar ao número de 144 mil, então você pega um número que, segundo eles, é simbólico e tem um resultado literal. É incoerente isso. Eu vejo totalmente uma incoerência nessa afirmação. Por isso que eu creio que são 144 mil judeus das 12 tribos de Israel que estarão aqui pregando o evangelho do reino. Quando lá o próprio Senhor Jesus diz assim: e o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. E aí eles vão Então, estar você tá no dizendo período da grande tribulação. que essa ação não será feita pela igreja, mas será feita pelos A igreja vai ser 144 mil. arrebatada. A igreja Então, vai ser arrebatada. então tem coragem de definir, Joaquim. Sim. É o que eu estou te perguntando. Essa ação da evangelização global que atinge todo mundo não será feito pela igreja. Não é referente à igreja, não. Será feito Como pelos que o senhor 144 mil. interpreta É aquele final lá do Apocalipse que diz: quem são esses, de onde vieram? Vieram da grande tribulação, São porque foi povos pregado de o todas evangelho as para eles. línguas, nações, Isso. tribos, ou seja, Porque judeu e as não judeu. 144 mil e as duas testemunhas pregaram o evangelho para eles. Isso significa que, para o posicionamento pré-tribulacionista, a pregação do evangelho está para além do arrebatamento da igreja. Isso. Exatamente pela fala do pastor Joaquim e Então, é pelo por isso que eu quero posicionamento que vocês definam. que nós estamos definindo aqui. Os mártires da grande tribulação, as 144 mil pregar selados e as duas Então testemunhas. acredita na eminência da vinda, porque Jesus não está atrelado à igreja pregar o evangelho Não. até o fim. Não. Só que o grande É isso, problema disso é iminência. que cria dois povos salvos, É por né? isso, então, da eminência Não, da é um vinda. só rebanho, um só Exatamente. pastor. O arrebatamento da igreja Um está só Porque rebanho, algumas calcado na eminência. pessoas só pastor. ligam a vinda, peraí, Joaquim, ligam a vinda a ter que se evangelizar. Tá no errado. mundo. Aí o senhor diz Quem que a defen- eminência não está ligado a isso. Esse Não, tá posicionamento quebra, de fato, a iminência. Mas Isso. a iminência é o posicionamento pré-tribulacionista que acredita que a vinda de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Porque E isto, então, a pregação para todos o mundo não acontecerá antes da grande tribulação. É isso Não. que o senhor diz? o não. impacto de forma global. É isso. São mais tá? de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram o evangelho. Então, mas você é não isso aí, pode Joaquim. Por condicionar, que que Calixto, eu acho que a vinda algumas, de Jesus à pregação? algumas doutrinas, algumas linhas teológicas têm perdido a força? Por quê? Porque algumas pessoas vêm aqui e têm medo de definir o que realmente acreditam. Não, mas aqui nós não estamos com medo. Não, então, mas é por isso que eu tô dando até esse louvor aos senhores, porque o Joaquim disse uma coisa aqui, que a maioria dos pré-tribulacionistas não tem coragem de Me assumir. permita a leitura de um texto rapidamente? Sim. Versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, isto é, sobre a morte das duas testemunhas, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, relações internacionais dos tratados de diplomacia entre os povos que estarão confederados com o anticristo, que é a besta que saiu do abismo. Versículo de número 10 continua: e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas, que são as duas testemunhas, tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou eles e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. Agora, dentro desse contexto aqui, a gente vê aqui o versículo 12: e viram uma grande voz que do céu lhes dizia: subi para cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. O texto está falando de povos, nações e línguas. Se nós pegarmos aqui todo esse contexto, vai falar aqui de povos, nações e línguas, visualizando as duas testemunhas mortas num período de 3 dias e meio. No tempo de João, não tinha o avanço tecnológico do século XXI. Hoje isso é possível, através da internet. Definir aqui para mim, ô Joaquim, vou dar mais 1 minuto pro Joaquim e voltar com o pastor Rafael, mas só para o senhor definir o seguinte. Então vamos lá. Aqui, Os 144 mil que os senhores defendem que São também literais judeus. ajudarão na evangelização global, é isso? Sim. Posso falar assim? Sim. sim. Ok?
com o Uhum. testemunho das duas. Isso, se olhando do jeito que vocês estão falando, é um impacto E que... nesse contexto também entram os mártires da grande tribulação. Então, mas aí eu pergunto para os senhores, os 144 mil, eles surgem durante a grande tribulação ou após a grande tribulação? Durante. 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 É a grande durante. tribulação. Durante. É isso. Só para explicar bem, Joaquim, um minuto para o senhor definir. Só para encerrar, eu queria deixar claro que os 3 dias e meios, que é o período em que as duas testemunhas estão mortas, elas serão visualizadas, esse momento, No mundo inteiro. por todo o planeta. Isso na época de João, Era século I, impossível. e hoje no século XXI. Isso é normal. O celular faz isso, a Então, internet aquilo faz que isso. Deus disse a Daniel, cumpre-se de forma cabal, que a ciência se multiplicaria, e é uma realidade no Ao século mesmo XXI. tempo que ela é ruim, porque Jesus pergunta, porventura, quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Uhum. Parece que a ciência tem um poder de apagar um pouco o fervor da fé. Mas, ao mesmo tempo, Deus vai usar essa ciência. Exatamente. E aí aqui as duas testemunhas, através desse mecanismo de comunicação tecnológica que nós temos hoje, por exemplo, a internet, Isso. consegue a propagação do evangelho a nível global. Ok, Quantas querido pessoas, Joaquim, por um minuto exemplo, para pastor concluir. Calixto, nós estamos alcançando com um programa como esse? Vamos Milhares. pensar 30, 40 anos atrás. Era imaginável isso. Vamos pensar 100 anos atrás. Era imaginável. E é interessante a evolução que nós estamos vendo em todos os setores. Ao mesmo tempo que o homem evolui cientificamente, moralmente, ele regride. E tudo isso cumprimento do quê? Das profecias acerca do fim. Eu diria, sem medo de errar, pastor Calixto, que esse momento que a igreja está vivendo é um momento chamado princípio das dores. Nós, mais do que qualquer outra geração, eu estou falando aqui, desde que a humanidade existiu, nós, mais do que qualquer outra geração, eles não viram tantas evidências escatológicas como nós estamos vendo. Uma pergunta, pastor Joaquim. Os princípios das dores é o que o senhor falou, mas Jesus pode voltar antes que esse princípio das dores seja cumprido? Não, porque ele Então, descreveu. não é eminência. Veja Você bem, vê como a ele doutrina da eminência é descreveu. complicado? Não é complicado. Entendeu? Deixa eu Porque explicar. ela descumpre alguns preceitos não é bíblicos. complicado. Sabe por que não é complicado, Leonardo? Porque Jesus descreveu para olhar para a figueira. Quem é a figueira? Então, Israel. ele deu... Israel. Bom, aí Ele é a deu sua sinais. interpretação. Ele deu E sinais ele da disse volta que dele. esses sinais Isso não acontecerá sem que... Ele disse esses sinais seria princípio das dores. Então, isso quebra Então, totalmente a ideia da eminência. exemplo, A por ideia da exemplo. eminência é quebrada nisso. Não é quebrada, não é quebrada. É, porque se você não... se ele não pode voltar antes que se cumpra determinadas coisas, então isso acontece que não tem eminência. Entendeu? Ele mesmo descreveu. O anticristo vai se sentar A onde? eminência é... Aonde que o anticristo vai se sentar? Aí... No trono de Deus. Aonde é o trono de Deus? Então, mas aí você vai falar que é Israel. É óbvio. Não, O não é. cumprimento das profecias. Mas não é. Israel é o relógio de Deus. Você não pode negar isso. Eu posso, com certeza. O epicentro Não. das duas testemunhas aqui no contexto acontece onde? Tá, Jerusalém. deixa eu só perguntar Jerusalém. uma coisa aqui Não do é? seguinte. Da E o questão... mais interessante é que eu estive em Jerusalém, não sei se você sabia, Leonardo, já tem tudo preparado lá Sim, tem. para a reconstrução do templo. Agora, eles estão fazendo isso por quê? Por que os judeus vão mas os reconstruir o rabinos templo? vieram ontem aqui e disseram que não acreditam Exato. nesse negócio, Os próprios não. rabinos Bom, você entendem. tem- Os rabinos você vieram tem- ontem aqui, É que um você ortodoxo, tem todo dizendo tipo... Mas que com eles- todo respeito aos Ortodoxo, entre rabinos, aspas. entre os rabinos e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Não, eu Com todo também, mas respeito. pera um pouquinho. Nós estamos falando de alguém que Ortodoxos, entre convive lá. aspas. Não. Eles dizem que a teologia rabínica, Não que diz os isso. judeus não acreditam nessa reconstrução. Não é verdade. A não ser que seja Eu gostaria de algo... estar aqui Peraí. para debater com eles, A mas não é ser verdade. que seja algo exclusivamente de Deus. Esse algo exclusivamente de Deus, eu perguntei ao Mira, e eles acreditam em uma ação de Deus, quase que a maioria que
eles acreditam mais ou menos como se fosse um calvinismo. Do jeito que Deus age, é isso mesmo. Do jeito que Deus age para a salvação sem qualquer intervenção do homem, eles acreditam que essa construção do templo só poderá existir, e eles acreditam que ela exista, mas sem qualquer ação humana. É mais ou menos como se isso descesse diretamente do céu. Mas acreditam se isso nós aí. falarmos, Eles acreditam se isso. nós falarmos do dilúvio, não houve uma atuação do homem? Noé não construiu arca? Então, eu como não os estou homens dizendo que em não houve. Jerusalém. Eu estou dizendo só, Joaquim, o que eles acreditam. Não, eu também acredito que tem que haver uma intervenção divina, porque os árabes não vão ceder nunca. Não vão destruir a mesquita de Omar para a construção do templo para os judeus. Você sabe que existe uma rixa muito grande entre essa árabes e teologia aí judeus. de Abraão de Almeida, né? Mas vamos voltar lá, que Jacaé. Esse menino Pedro da Silva total. Eu vou estar lá, pastor Rafael. E aí, Rafael? Ô, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Você também acredita? O senhor acredita na teologia da iminência ou não? A teologia da iminência é uma teologia de que Jesus pode voltar a qualquer momento. É muito complicado, porque a própria Escritura deu sinais da vinda de Cristo. Agora, o que é muito confundido por falta de exegese é que no hebraico, por exemplo, a palavra princípio das dores e grande tribulação tem a mesma raiz. Quando você pega os textos hebraicos, eu sou professor de hebraico também, e de grego eu transito nos dois, eu percebo, por exemplo, a palavra tsarar, que é a palavra usada para angústia de Jacó, a ocorrência mais antiga que se tem sobre um relato de uma grande tribulação é Deuteronômio 4:30, que se fala de um outro verbo, né? Ali é a questão mais substantivada, tsarar é substantivo, mas o verbo tsar, esse verbo tsar para a grande tribulação, também é analisada como princípio das dores. Então, o que Mateus 24 está falando é o seguinte: é o princípio do período tribulacional. E não o princípio das dores é uma coisa e a grande tribulação nada mais é do que o clímax, tá? O princípio das dores é o início do período tribulacional e a grande tribulação é o clímax desse sofrimento. E não duas coisas diferentes. O problema é que as pessoas fazem teologia sistemática a partir dos dados que tem de uma Bíblia em português. Não faz uma averiguação do que de fato Cristo queria dizer com uma mentalidade judaica. Já que os próprios pré-tribulacionistas acreditam que Mateus 24 foi escrito basicamente, majoritariamente para judeus, então eles têm que fazer um processo diacrônico de análise da mentalidade para... Isso é exegese, é saber o que de fato o autor queria transmitir para os seus leitores originais e qual era a mentalidade da narrativa que o autor estava tirando, que era a mentalidade do próprio Cristo. Então, a primeira questão. Respondendo essa pergunta, para mim, ela já está muito clara. Agora, com relação a pergunta do nosso amigo, que diz assim mesmo: essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros diante do Senhor de toda a terra que estão, né, restotes, no grego. Nós temos aí o que seria, isso acontece muito também no hebraico e no grego também, tá? No hebraico, o que é que nós temos no hebraico? Nós não temos passado, presente e futuro. Não, no hebraico nós não temos isso. Nós temos verbos perfeitos, quando a ação é concluída, e verbo imperfeito, quando a ação não foi concluída. É mais um aspecto da ação do que o tempo. Só que nós temos uma ação, o verbo imperfeito, né, e um verbo perfeito futuro. É quando uma ação será concluída no futuro, mas está na narrativa. Então, quando você percebe, se acha em pé diante do Senhor de toda a terra, restotes no grego, nós temos aí o verbo perfeito ativo, particípio plural nominativo masculino, ou seja, nós estamos aqui falando de uma realidade que pode ser basicamente no verbo perfeito, mas no aspecto akdiosat, que é o perfeito profético. Eles estão profeticamente de pé naquele período em que, de fato, eles forem enviados pelo Senhor para profetizar para toda a terra. Então, eu tenho mais assim um aspecto mais exegético. Com relação se sai ou não fogo da boca das duas testemunhas, essa é uma interpretação obscura baseada no contexto imediato de Apocalipse capítulo 11. Mas quando a gente vai para textos remotos, para maior elucidação hermenêutica, nós percebemos que pode ser as duas coisas. Por exemplo, Jeremias 5,14 diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que proferiram eles tais palavras... Só uma pergunta, só para voltar aqui
na sua exegese do capítulo 4. Então, você está dizendo o seguinte, são estas as duas testemunhas dos dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor nessa tradução, ou que estão de pé diante do Senhor da terra. Você está dizendo que isso daqui, estão de pé, ele está se referindo à condição futura e não à condição presente da pregação? Sim, porque... E para que dizer isso? Porque você imagina, Não, essas são as duas testemunhas. Para que você vai completar dizendo que se acham de pé diante do Senhor, se é no futuro? Se elas existem no futuro e elas estão profetizando, elas estão de pé. Isso está subentendido no texto. Para que ele reforçou essa ideia? Bom, o pano de fundo é que o Apocalipse ele é o único livro profético do Novo Testamento. Então, dentro desse livro profético, nós temos justamente um gênero profético misturado ao gênero apocalíptico. Então, nós estamos tratando realmente de eventos futuros. Eles não estão porque eles estão... Aí você vai ter que dizer que, de fato, Moisés que ressuscitou, foi glorificado e está no céu, o Elias que está no céu glorificado, o Enoque que não viu a morte e Elias estão no céu glorificado, porque a corrupção não pode herdar em corrupção, senão alguém aqui vai ter que ter um problema sério com os espíritas para dizer que Moisés e Elias apareceram lá no Monte da Transfiguração como uma grande prática necromante de Jesus. Então, tem que dizer que ou Moisés ressuscitou para aparecer em glória, e nós temos uma questão sobre o verbo oral, que tem lá, e eu tenho uma prova para dizer que aquilo não foi uma aparição fictícia. Mas a gente está falando de Apocalipse. O Apocalipse, eu queria saber... Sim, vamos voltar para o Apocalipse. Beleza. O Apocalipse, nós temos o perfeito, chamado perfeito profético. Existe um aspecto aí, eu deveria, porque... Eu tenho que te mostrar, depois, se você quiser, eu te mostro na obra do Dr. Daniel B. Wallace, que fala sobre a questão do arquidiocarte. É ação com aspectos temporais, tá? Também. Então, nós temos aí um perfeito profético. Por quê? Porque eles estão de pé. É uma ação que, aparentemente, parece que já ocorria no momento em que o autor estava narrando aquele relato. Okay. No entanto, essa é uma narrativa profética. Ok, pode ir lá, professor, então, para concluir. Para concluir. Então, Jeremias, falando sobre o fogo da boca das duas testemunhas, isso. Eis que converterei, Jeremias 5,14, eis que converterei em fogo as minhas palavras da tua boca e este povo em lenha e eles serão consumidos. Então, nós temos aqui, em Jeremias 5,14, as palavras de Deus sendo praticamente convertidas em fogo na boca de Jeremias para consumir o povo com o quê? Com a aplicação do juízo. As palavras que Jeremias estava profetizando eram palavras de juízo para os impenitentes, e aqueles que não se arrependessem seriam consumidos pelo juízo do cativeiro babilônico que se aproximava. Então, esse aqui é um contexto remoto para poder analisar que se de fato era fogo literal que saía da boca das duas testemunhas ou eram palavras proféticas de juízo. Mais uma coisa interessante, que pode ser literal sim. E como é que eu sei que pode ser literal? Por quê? Porque, de fato, Elias era um profeta que tinha autoridade de fazer fogo literal se manifestar para consumir os seus inimigos, segundo o segundo livro de Reis, capítulo 1, do versículo 11 ao 12. Então, pode ser literal, como o pastor Joaquim falou e os amados pastores têm falado. Esse negócio de bater martelo é muito complicado. O cara tem que estar aberto para a multiplicidade das possibilidades e fazer as suas sínteses a partir dos dados que tem, tanto no contexto imediato como nos textos remotos. E ele tem que fazer esse exercício, essa reflexão teológica, para poder ver se, de fato, pode ser simbólico, como no caso de Jeremias 5,14, como pode ser literal, segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 11 e 12. Então, na minha participação, agora, como eu acredito que, de fato, são dois personagens humanos, são literais, eles receberão uma unção parecida com a de Moisés e a de Elias, não são Moisés e Elias, mas receberão uma unção parecida. E por que eu sei que pode ser um profeta com uma unção parecida? Se vocês lerem Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, há uma discussão na academia entre Deus dizendo assim, levantarei um profeta semelhante a ti. Quem não ouvir esse profeta, na nossa linguagem aqui brasileira, está rodado. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? E aí é uma discussão. Esse texto se faz referência a Cristo, um profeta semelhante a Moisés, um legislador, ou se de fato isso tem a ver com um aspecto escatológico, que haverá um profeta num dado momento escatológico que será semelhante a Moisés, que é o que aparece ali nas duas testemunhas do Apocalipse segundo. Então veja que eu estou trabalhando com Bíblia, não é com achismos, não é com axiologia, não é com elucubrações e devaneio de uma mente quieta, eu estou trabalhando com a Escritura.
E estou mostrando que sim, é possível que venha um profeta futuro que tenha a unção de Moisés e que venha também um profeta que, de uma certa forma, tenha as características da unção ministerial de Elias, até porque a gente tem na Bíblia João Batista. João Batista, professor. Alguém que veio Deixa na eu unção voltar e no com o Espírito de Elias. querido pastor Éder. E aí, Éder? E essas duas testemunhas, vêm mesmo? Olha, as duas testemunhas, posicionamento pré-tribulacionista, virão as duas testemunhas. O período cronológico que é assinalado na Escritura compreende a primeira metade da grande tribulação, 3 anos e meio, 1260 dias, que é o período em que as duas testemunhas estarão realizando o seu ministério profético. Entendo que eu não posso afirmar categoricamente que seja Moisés e Elias e nem Enoque e Elias, mas eu defendo o Nem Zorobabel, nem Antigo Testamento. Exatamente. Eu também não posso afirmar que seja Zorobabel e Josué, mas existem indícios do castiçal para uma abertura de compreensão da etnia judaica dessas duas testemunhas e também do epicentro onde acontecem os grandes eventos do capítulo 11, que é a cidade santa de Jerusalém. O cenário geopolítico aqui está instalado com a besta que representa o anticristo, as nações que estão confederadas com esse líder ditatorial, e a igreja ela não aparece nesse período da grande tribulação porque ela já foi arrebatada. Então a síntese das duas testemunhas é que elas estão como os mártires da grande tribulação e os 144 mil agentes de Deus na proclamação do evangelho. Então, para além do arrebatamento da igreja, a evangelização e a pregação da palavra permanecem. Permanece. Por isso, pastor Calixto, que a Bíblia diz: e o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. O senhor vê Aquela uma diferença questão do evangelho do reino do evangelho da graça. Sim, Tem sim, diferença? tem diferença. Nós pregamos o evangelho da graça. O evangelho do reino é o evangelho que vai anunciar os 1000 anos do reinado de Cristo. E isso no período da grande tribulação. Por isso que nós não podemos limitar a vinda do Senhor Jesus à pregação do evangelho. Porque tem 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram e não vão ouvir, com toda a tecnologia que nós temos. Não vão ouvir. Então, por isso que, ainda naquela questão da vinda do Senhor Jesus, os acontecimentos estão aí. Por isso que eu digo que estamos no princípio das dores, porque de 200 anos para cá, ninguém viu tantos acontecimentos escatológicos como de 200 anos para cá. Ô Joaquim, mas deixa eu te fazer uma pergunta dentro dos 144 mil, bem rapidinho, porque do seguinte, se eu levar esse texto literalmente, vai dizer que esses 144 mil nunca tocaram em mulher, correto? Sim. Isso daqui, eu não estaria aprovando e dando força aos celibatários, aqueles que pregam o celibato como uma forma de agradar a Deus? Ou poderiam ser eunucos? Então, Poderiam. essa é a pergunta. Porque esses aí se tornaram por conta própria. Então. Tem uns que nascem, outros se tornam por conta própria. Essa questão de eles não se contaminarem com mulher, porque é aquilo que a gente está falando. Você não pode pegar e dizer, tudo é simbólico. Não pode pegar e dizer, tudo é literal. Porque é se muito eu pegar delicado. 12 vezes 12, quanto é que dá? Então, 12 mil de cada tribo vai dar os 144 mil. Não, 12 vezes 12? 144. 144. São 12 mil de cada tribo. Que quando você olha no texto, depois ele se torna uma multidão incontável de gente. Sim, porque haverá... Olha... Pastor, eu já recomendaria um outro debate focado nesse tema. Nesse aí. Haverá então, um só rebanho, eu só estou só querendo pastor. despertar aqui o próximo Porque debate. eu até sugiro um debate, com a sua permissão, porque nós temos um cenário dos 144 mil no capítulo 7 e no capítulo 14. Então, existem 2 contextos para analisarem os 144 mil. Fica uma sugestão para outro debate, para a gente não perder o foco nas duas testemunhas. A grande pergunta é, os 144 mil que aparecem são os mesmos? Sim. De 7 e 14 são os mesmos. São os mesmos? São.
Não sei não, hein, Então, Joaquim? Bom, só vamos pra- marcar um debate, Vamos pastor. marcar o Vamos marcar o debate. Deixa eu ouvir aqui o querido Leonardo. Só para fazer um comentário, porque o pastor Éder, ele reforçou novamente. Eles são homens judeus por conta do candeeiro. Eu disse provavelmente. Provavelmente, porque representam Israel. Só que no próprio texto do Apocalipse, a gente já falou, candeeiro não é Israel, é a igreja. E ali o texto deixa claro. Mas Agora aí eu sou obrigado a concordar com ele, porque nenhuma leitura natural de Apocalipse, imagina um leitor natural. Exato, ele vai... Ele viu lá, o Jesus disse, o candeeiro é a igreja. Não, você não pode. Aí o cara... Pastor, não pode ler a Bíblia só com Apocalipse. O senhor falou aqui há poucos minutos que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Exatamente. Então você Só tem que Mas dialogar eu o tô Apocalipse dizendo- com os outros mas livros. eu estou dizendo a né? leitura natural Exato. do Com os livro. outros E livros. na regra da hermenêutica, como é que é? Você vai ler aquele trecho, aí você vai pegar o contexto imediato, contexto remoto, depois você vai para toda a Bíblia. A igreja O não aparece nas duas testemunhas aqui porque ela já foi contexto arrebatada. do livro de Apocalipse é candeeiro é a igreja. Esse é o contexto do livro do Apocalipse. Aí outra coisa E que é eu queria... difícil de questionar. No capítulo 10, Não, eu só 11, estou colocando a aqui. igreja não está aqui o presente. pastor Rafael fugiu de responder isso aí. A igreja foi arrebatada. Então, Rafael, fica muito difícil para um leitor natural do livro do Apocalipse ler Apocalipse, Jesus falar que é candeeiro, é a igreja, e agora chegar lá no capítulo 11. 11 e dizer que não é igreja, principalmente para o senhor que é pós-tribulacionista. Já eu quero lhe ouvir, vai lá, Mas Leonardo. deixa eu só complementar mais uma coisa, que o pastor Joaquim também falou da separação do evangelho do reino. Isso também não existe assim na Bíblia. Agora em Lucas, por exemplo, você pegar Lucas, vai dizer o seguinte... certa vez... Por que diz, então, evangelho do reino? Deixa ele completar. Então, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não Está vem entre de vós. modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino do céu está no meio de Isso. vocês. Então, essa ideia de que existe dois evangelhos... Não, isso então existe três. mas sei lá... Existe três evangelhos, Qual? porque Paulo disse, o meu evangelho. vai ser o evangelho O de meu Paulo. evangelho. do O reino. evangelho de Paulo é Isso não faz diferente sentido. do evangelho dos demais apóstolos. Isso não Quando faz sentido. diz o Isso só faz evangelho do sentido. reino Então, será pregado E aí, em o todas meu as evangelho? nações, então virá o fim? Eu te pergunto, evangelho o do evangelho- reino de quem? de Cristo, Então de pronto, Cristo. é o evangelho de E o Cristo. evangelho Não do tem reino do como Cristo. inventar O dois evangelhos. Cristo está reinando literalmente na Lógico terra? que está. Literalmente na terra? A igreja Não, é o não, reino não. de Cristo. Cristo não já está reina, reinando. ele já reina. Só De que, forma obviamente, invisível. de forma invisível. Não. Só que é o seguinte, o reino de Cristo ainda não é pleno, mas ele já reina. Isso daí a gente pega versículos Olha, bíblicos que falam não questionando exatamente a isso. soberania de Deus. Então, ele já não reina. questionando, porque Deus governa todas as coisas. Então, Mas Satanás é chamado de um Mas, príncipe deste Joaquim, mundo. Joaquim, você E tá... ele vai perder. Deixa eu Joaquim, terminar você meu tá raciocínio. fixando tanto nesse milênio aí, mas Jesus disse para os discípulos que o reino dele não era daqui. Se o reino dele não era daqui, como é que você vai Sim, implantar mas- um reino aqui? E ele falou Na que não é de atual modo visível. conjuntura, não é mesmo. Eu Na vou te atual perguntar, deixa eu Joaquim, explicar. 1000 anos. É só para nós criar uma confusão aqui, que nós estamos Ele chegando não ao vai deixar final, eu explicar. que já é para despertar para o próximo debate. Não, na É atual- o próximo debate que eu vou Precisamos de um propor. debate sobre o milênio. É, Precisamos. não, mas o próximo debate. Conjuntura. Ô, Joaquim, a Na pergunta... atual conjuntura, Aí o quem está milênio pega reinando? fogo. Então, mas Satanás aí... mostrou mas todos aí, os reinos deste mundo aí, para quem? então, é isso que eu tô te Para perguntando. Cristo. O E ele reino disse de assim, se ele não 1000 tivesse, anos, se ele Joaquim, não tivesse reinando neste Joaquim, mundo... me diga o Você não seguinte, deixa eu responder? quantos anos nós estamos da morte de Jesus? 2025, 2000 alguma coisa. 1000 anos é tempo pra caramba, não é? É. Mas é findo. Sim, É vai ter um findo. fim, vai ter um Então, fim. Jesus falou que o reino dele não terá fim, que ele é sempre eterno. E aí nós vamos estar você para vai ter que me sempre explicar isso aí. reinando com ele Que eu aonde? voltar. Jesus disse, o Reinando meu aonde reino depois? não terá fim. Aí Isso. 1000 anos é muito, E quem mas tem negou? começo e tem fim. E quem negou isso, E Calixto? esse negócio de Jesus reinar na terra, Jesus falou para os discípulos, não é? E o irmão Paulo veio e falou o seguinte, se a vossa esperança se milita somente nesse mundo, vocês são os Nesta mais vida, miseráveis de nesta todos vida. os homens.
Não, eu só tô colocando as questões aqui pro próximo debate. É vocês vão ter que... Pastor Rafael, não foge não, Rafael. Você não deixa eu falar. Explica pra nós, eu quero saber a questão que tá ligada às duas testemunhas. Elas são do candeeiro, e esse candeeiro de Apocalipse 11 é diferente do candeeiro que Jesus disse que era a igreja? Não, os dois candeeiros são justamente uma representação, né? Veja bem, oliveira, eles são as duas oliveiras. Oliveira geralmente é uma representação de Israel, tá? Você percebe isso muito bem lá para o meu amigo, o pastor Leonardo Freitas, que é aliancista, e ele também analisa muito Romanos 9, 10 e 11, ele sabe disso, e é uma referência a Israel lá. O meu maior problema é que o pastor Joaquim, e que é meu amigo, mas é pré-tribulacionista, ele acredita que o jambuzeiro bravo será, que a oliveira brava será arrebatada, enquanto a oliveira, que é o ramo natural, os seus ramos naturais ficará para o período tribulacional. Isso. Sendo que há uma unidade plena em Romanos 11 sobre elas. Então, eu gosto muito de ver aí, né? Tá aí também o pastor Eden William, né? Também é do posicionamento, e fico feliz porque a gente é muito bom, a gente tem um diálogo com o contrário, porque senão não se torna de fato um diálogo, é um monólogo, né? A pessoa falando todo mundo que pensa, não fica muito legal. Mas a questão toda é a seguinte: sim, as duas oliveiras é uma representação de Israel, por isso que eles são judeus convertidos à igreja. Essa é a razão pelo qual também eles são os dois candeeiros, tá? E a maior prova disso é que esses dois candeeiros, segundo o próprio Craig Osborne, no comentário exegético, página 475, diz que isso pode ser, esses dois candeeiros pode ser uma representação para as duas igrejas que realmente triunfaram por meio do sofrimento, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Então, essa é a razão porque eu acredito que eles são judeus, sim, por serem as duas oliveiras, e são dois judeus convertidos ao messianismo de Jesus, portanto, são cristãos da circuncisão, porque também são os dois candeeiros representando a igreja de Esmirna e de Filadélfia. Então, a gente tem que analisar o seguinte: é gostoso de analisar o texto, é apaixonante, é por isso que nós estamos aqui. Eu acho que os meus amigos aí têm o mesmo sentimento, o mesmo carinho, o amor e a paixão profunda pela Escritura, de saber que, de fato, isso é fato. Agora, veja bem, eles profetizam há uma discussão, inclusive, se esses 1.260 dias, ou 3 anos e meio, ou 42 meses, são somente da primeira parte dos 7 anos, ou são 3 anos e meio da segunda parte dos 7 anos. E uma coisa interessante é que há uma discussão acadêmica, tá? Vocês analisando as obras dos eruditos sobre esse texto, você vai ver que não há uma unanimidade dizendo, não, eles estão profetizando somente nos 3 anos e meio iniciais dos 7 anos. Outros vão dizer, não, são os 3 anos e meio finais. E veja que depois que eles profetizam, eles não podem ressuscitar e nem podem ser arrebatados sem participar da primeira ressurreição dos justos e participar do arrebatamento da igreja do período pós-tribulacional. Porque a partir do toque da 7ª trombeta é estabelecido o reino. Aí você quebrou o pré-tribulacionismo, hein? Não, eu vou voltar com o Éder agora ficou até roxo. Pastor Éder agora que ficou roxo, Varão. Não, mas é uma brincadeira, viu, pastor Éder? Não, tranquilo. Pastor Calixto, veja como é interessante. O anticristo se manifesta no romper do primeiro selo em Apocalipse 6. Mas Jesus só volta no rompimento do 6º selo. Então, se o cavaleiro montado no cavalo branco, que é o anticristo, aparece no romper do primeiro selo, e a partir do rompimento do 6º selo, Jesus volta, a ponto de que aqueles que estejam ali, montes caiam sobre nós, porque não suportamos a glória daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, e não nos livraremos. Então, Jesus volta após a manifestação do anticristo, o rompimento do primeiro selo. Cara, o negócio vai pegar, porque não tem para onde correr. O pós-tribulacionismo é, sim, um sistema de teologia sistemática profundamente mais polido, por assim dizer, e vocês vão ficar assim meio no balado de galho, porque vão ter que dizer que os 144 mil é judeus, portanto não existe cristão no período tribulacional, mas são 144 mil convertidos ao messianismo de Jesus e testemunho para Jesus para todas as nações. E é um esforço danado dizer, não, só judeu, portanto não tem igreja no período tribulacional. É um esforço, amigo, não tem como correr. Mas aqui no capítulo 11 aparece um candeeiro, né?
Sim, porque o candeeiro, veja bem, o candeeiro, eu não vou sair do Apocalipse, tá? E No o momento eu vou falar candeeiro sobre não é a igreja? O candeeiro em Apocalipse 1:12 é a igreja, o candeeiro em Apocalipse 1:13 é a igreja, o candeeiro em Apocalipse 21 é uma referência aos 7 candeeiros, os 7 candelabros, os 7 castiçais. Exatamente. Em Apocalipse E a 1:20 minha pergunta são é, igreja. por que que só no capítulo 11 ela deixa de ser a igreja? Não deixa de ser a mas igreja. aí é os Eu tô presos. Então, eu tô apertando aqui que eu quero apertar o Éder. Não Aqui em Zacarias, deixa de ser Zacarias igreja. capítulo de número 4. Não, segura aí, peraí. Não, veja Pastor, bem. termina. Não. Para mim, não deixa de ser igreja. São 2 representantes judeus convertidos a Cristo que também representam a igreja. A única Ok, coisa entendi. da interpretação dele é que assim, ele reconhece que é a igreja, só que dentro da igreja ele tira 2 judeus. É só esse o erro interpretativo. Ó, já botou como erro, falou que não quer nem saber. É só isso. O resto, o resto tá certo. Eu gostei da ousadia do Leonardo. Ousadia do Leonardo de falar, tá errado e pronto. Rapaz, Não é nem de corajoso, discutir, foi corajoso, é de estar ousado. errado. Eu vou estar aqui com o querido Éder. Éder, eu quero que você explique o seguinte: o cavaleiro vem na abertura do segundo selo, que é o cavaleiro do cavalo branco que sai com uma balança que todo mundo acredita que não é o Cristo, né? E aí o Cristo aparece no capítulo 6, no sexto selo. Só que ele só vem depois da manifestação do anticristo que aparece no segundo selo. E aí, Éder, porque eu vou colocar assim, porque o povo fica lá perguntando, pastor Calixto é o quê? É pós, é pré? É a milenista quase já. É a milenista, eu sou nada. Isso aqui tem que ser neutro. Os pré-tribulacionistas dizem que Jesus vem, rebata a igreja antes da tribulação. Vocês gostam muito do texto de Tessalonicenses, dizendo aquele que retém, até que o que retém seja tirado, que é o Espírito Santo. Aí fica aí uma pergunta também, né? Se o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado e do juízo, e se ele não está aqui na grande tribulação, como é que vai ter conversão? É só entender como ele é retirado. Esse é o grande problema. Então, aí não é eu que tenho que explicar, não. É o Éder e você. Eu passo as perguntas. Quem explica é os irmãos. Éder, e aí, como é que você viu aí? O cara agora lá te abraçou, apertou sem abraçar, né? Obrigado pela pergunta, pastor Calixto. Você tem tempo para responder. Queridos internautas, é muito importante que haja o contraditório nos debates teológicos. Isso faz parte do processo de aprendizagem e o respeito que existe aqui na mesa entre o posicionamento de cada colega. Mais ou menos, viu? Porque o Leonardo já falou, tá errado. Foi só uma brincadeira. O posicionamento pré-tribulacionista, e já falando de cavalos, porque tem aí também o cavalo que o Papa Leão XIV ele ganhou recentemente, que gerou aí na última semana confusão toda. Muita confusão. Então, já trazendo também essa questão do cavalo que foi dado de presente ao Papa Leão XIV, aquele cavalo lá não tem nenhuma relação com o cavalo evento, da Bíblia. do Apocalipse. O que o pessoal está fazendo aí nas redes sociais... Especulações. A escatologia especulativa que não é produtiva, apenas para fomentar like, engajamento, e nesse sentido traz mais confusão do que ensinamento. No posicionamento pré-tribulacionista, Apocalipse capítulo 6, o primeiro selo, o cavalo branco, está representando o anticristo com a falsa paz. Okay. E o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 19 do Apocalipse, é Jesus na sua parousia, a sua manifestação com poder e grande glória de forma visível. Todos os olhos. Exatamente, visivelmente a todos, porque... Ali, então, para o senhor, seria a segunda etapa da vinda de Jesus, é isso? São termos técnicos que a gente precisa conceituar aqui, porque os pós dizem que não tem duas vindas, e nós estamos falando de uma fase, o arrebatamento, e da parousia, que seria a segunda fase. Nesse caso, o Apocalipse, que é o nosso livro-texto para entender as duas testemunhas,
com os demais gêneros apocalípticos da Bíblia, do capítulo 6 ao 19 você tem a grande tribulação e você não tem ali a representação da igreja. Sobre a questão da ressurreição... Santos não é igreja? Depende do contexto, depende do contexto, porque nós temos o próprio Deus falando no Antigo Testamento a respeito de um monarca, Ciro, chamando ele de ungido. E nem por causa disso ele é ungido no sentido do sacerdócio. Exatamente, é nós temos ali Deus também, Um servo de Deus. com o Nabucodonosor, que foi um instrumento pedagógico de Deus, chamando ele de meu para corrigir servo. a nação. Não Eu é? entendi. A sim, nação senhor. de Israel. Então, nesse Muito boa caso aí, colocação. você tem aqui a ressurreição das duas testemunhas. O que acontece? De forma bem resumida, o ministério deles, num período de 1260 dias, isto é, 3 anos e meio. Tá. A morte que foi deflagrada pelo líder ditatorial o anticristo, que é a besta. Depois da morte, os 3 dias e meio que eles ficaram ali, insepultos e sendo velados de forma em que a tecnologia traz isso para todo o impacto global da humanidade. Ao final, nós temos a ressurreição dessas duas testemunhas. E aqui eu vou usar um termo técnico do pré-tribulacionismo, que é uma ressurreição em regime especial. É um caso de excepcionalidade. E essa excepcionalidade do texto aqui é uma prerrogativa da soberania de Deus e não dos achismos teológicos. Sejamos aqui coerentes com o que está escrito no texto. E a sua ascensão, a ascensão das duas testemunhas, porque o texto diz que estes inimigos confederados ao anticristo, que é o líder político, o chefe de Estado, que tem esse poder global, essas nações inimigas não apenas visualizam os 3 dias e meios destes duas testemunhas insepultas, mas também presencia a ressurreição dos seus corpos e a sua ascensão. Olha. Rapaz, olha, o tema tá muito bom, Nani. Eu quero propor um debate aqui. Sobre os 144 mil. Os 140, Nani, anota aí. Os 144 mil do capítulo 7, não é isso? O capítulo 7 e o capítulo 14. Essas duas passagens. São os mesmos. Do capítulo 14 e do capítulo 7. Se refere a mesma coisa? E uma provocação que o senhor fez que a gente precisa de tempo para debater, que é a questão do milênio, que o senhor falou que vai ter fim, mas o debate do milênio a gente precisa voltar aqui para trazer algumas considerações. Então, vamos fazer se o milênio, ele é literal ou simbólico? Simbólico, com certeza. Aguarda, não está agendado ainda. O irmão já vem aqui querendo chutar o pau da barraca, dizendo que todo mundo tá errado. Não está agendado ainda. Você quer, Joaquim? Quero acabar com ele. Tem que esperar os 1260 dias, professor. Então, mas o Joaquim também é o seguinte, vem aqui e diz que o cara cospe fogo, mas não acredita no unicórnio. É a mesma Bíblia que diz. Então, vamos lá. Então, olha, o debate tá mais... Ô, Nani, há um outro debate aqui que tem que ser proposto aqui pra gente propor o seguinte, que é muito tênue isso entre a linha pré-tribulacionista e a linha pós-tribulacionista. Eu vou só perguntar ao senhor e o senhor me disse sim ou se não para ver se vale a pena esse debate ou não. O senhor acredita em um avivamento, que a igreja sofrerá um grande avivamento antes da vinda de Jesus? Eu digo da vinda para buscar a igreja. No caso, para o senhor, o arrebatamento invisível. O senhor acredita nisso? Eu não consigo responder sim ou não. Eu tenho que fazer considerações. Não, mas eu tô perguntando sem milong-long. O senhor acredita ou não? Eu não acredito, porque se eu esperar esse grande avivamento, não tem iminência. Ok. E se você esperar também o cumprimento daquelas partes, também não tem iminência, porque não tem iminência. Não, vamos para um debate. Professor Rafael, o senhor vamos pro debate, acredita em um professor grande Leonardo. avivamento? O senhor acredita em um grande avivamento antes da vinda de Jesus? É só ver a salvação dos 144 mil no período tribulacional, né? Agora, de fato... Rafael, não fique em cima do muro, não. Não dá uma de Raabe, não, rapaz. Responde. Não, eu tô aqui como Raabe me escondendo aqui no fundo. Obrigado, Rafael. E aí, então o senhor não acredita? Olha, haverá um avivamento, tanto é que a igreja será o instrumento pelo qual Deus irá difundir o evangelho a todo mundo, que é o que está lá em Mateus 24. Esse evangelho do reino deverá ser pregado para
testemunho de todas as nações, então virá o fim. E dentre essas nações conquistadas, a nação de Israel e os 144 mil. O senhor está dizendo, então, que isso só pode acontecer se houver um avivamento. Para que é o avivamento? Não é para entrar no reteté, é para se testemunhar de Mas Cristo você com poder. gosta do reteté também ou não? Olha, eu sou pentecostal, que eu gosto. Não, Apertou. Você gosta do reteté ou não? Eu sou pentecostal. Então deixa eu falar pro irmão, é sem frescura, viu? É pentecostal mesmo. Brincando com o senhor, pastor Rafael, viu? Testemunhar de Cristo para as nações com poder, e aí a prova do avivamento é a conversão dos 144 mil que se tornarão judeus cristãos. Não adianta dizer que é judeu no bico seco, dizer que é judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo, neoliberal. Não, é cristão mesmo, é judeus cristãos. Vão ter que fazer uma ginástica muito grande para dizer que os 144 Olha, eu vou falar aqui agora sobre... vamos propor esse debate se haverá um avivamento. E a questão é grande seguinte, a questão é o seguinte, nós somos aqui pentecostais clássicos, eu não sei o senhor, eu não sou tradicional. O senhor então, precisa aquecer com o fogo do Espírito, nós vamos meter a mão na sua cabeça aqui. Leva ele lá na vigília, entendeu? Fogo do Espírito... Não, eu vou colocar a mão na sua cabeça, você vai falar língua estranha. Não tem brincadeira, querido Leonardo, prazer te ter aqui, mas a grande questão é o seguinte, só contar aqui uma história de 30 segundos que aconteceu com o reverendo Seymour. Uma senhora da sociedade, da elite da sociedade de Los Angeles, procura o reverendo Seymour e diz a ele, senhor, eu ouvi dizer do que está acontecendo aqui. Eu quero este fogo do Espírito. Eu só não quero fazer o que as suas irmãs fazem. Porque isso, senhor, não fica bem para uma mulher de classe como eu. Tá lá a história. O reverendo Seymour dissera, tudo bem, minha senhora, no final do corredor é a sala de oração. As irmãs estão reunidas lá. E diz quando foi daqui a pouco, rapaz, o reverendo Seymour ouviu um barulho, um fuzuê no corredor. Quando o reverendo Seymour vem, até um salto daquela mulher tinha sido quebrado. E ela vem trupicando, batendo em lá, fazendo um barulhão. E o reverendo Seymour olhou para ela e falou, minha senhora, olha a compostura. E ela respondeu, reverendo Seymour, reverendo, olha a glória. Não dá para ser pentecostal e querer escolher do jeito que é, não. Ou é ou não é. É só um dito para você aí que está dizendo que é pentecostal, mas tem medo das coisas do Espírito. Eu não estou dizendo que você tem que ser louco, desvairado, não. Não é isso, não. Mas olha, vamos à enquete do programa de hoje. Meu Deus do céu, que hoje pegou mesmo. Até eu estou sendo mandado embora aqui. A Nani já falou que vai me mandar embora. Meu Deus do céu, olha. Gente, meu Deus do céu, os números variaram bastante. Tem aqui, deixa eu ver aqui a Nani, aleluia, enquete do programa de hoje. 46% diz que é Elias, Moisés ou Enoque e Elias. 31% está dizendo que os dois profetas futuristas ou futuro, a Igreja Israel 12%, simbólico, a lei, o Evangelho e outros 11%. O que tem se ganhado muita força nesses últimos tempos é realmente essa de serem dois profetas futurísticos, né? Futuros. Olha, queria agradecer aqui aos queridos amigos. Popular, né? Essa é a mais popular. Vou dar aqui, nós já estamos com o horário estourado, né, Nani? 1 minuto? 2 minutos, as considerações finais, e eu vou começar com o querido pastor Rafael. 2 minutos para as suas considerações finais, pastor. Bom, meus amigos, obrigado pela oportunidade, que Deus, de fato, venha fazer com que esse programa seja um programa que atinja proporções de atingir mais a comunidade evangélica para estímulo e exercício intelectual dos estudiosos da Bíblia. Quero agradecer, gostaria muito de agradecer a Deus pelo apoio da minha esposa, dos meus filhos, da igreja que eu sou pastor durante 8 anos aqui em Bragança, no Pará. Quero também pedir àqueles que estão nos assistindo para se inscrever lá no nosso canal do YouTube, chamado Professor Pastor Rafael Rocha. É um canal acadêmico, a gente tem entrevistado e tem havido debates lá no nosso canal com acadêmicos do Brasil e até do exterior
Então, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, Professor Pastor Rafael Rocha, dá esse apoio. Se inscreva também lá no nosso Instagram, né, que é @Mário Campelo, e nos ajude. E eu quero agradecer ao pastor Calixto, a Nani, que com todo carinho nos convidou e a gente se colocou à disposição para debater. Um abraço aí ao meu amigo pastor Joaquim, ao pastor David, ao pastor Leonardo, que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, meu Pastor Rafael, eu vou pedir para a Nani, no final do programa, lhe mandar algo e o senhor responde a ela se o senhor aceita. Eu vou lhe fazer um convite especial para que você possa participar conosco de um trabalho aqui, tá certo? Tá certo. Muito obrigado, Fechado. Um grande abraço, foi uma satisfação tê-lo aqui, meu amigo. Amém. Vamos Amém. lá, querido Obrigado. evangelista Leonardo, para suas considerações finais. Eu quero agradecer aqui a participação, foi muito bom. Eu gosto muito de estar aqui na rádio. É sempre aqui no estúdio é mais animado do que parece quando a pessoa está assistindo no YouTube, que parece que está pegando fogo, né? Mas eu gostei muito, agradeço a todos, a estrutura da rádio, a Nani, né, pelo convite, ao pastor Calixto, pastor Samuel também, porque no final das contas... Ele é quem toca tudo isso aqui, toda essa Varão. estrutura. Também eu queria pedir que vocês se inscrevam lá no meu canal do YouTube, chama Libertos em Cristo, então se inscrevam lá, que a gente tem estudos bíblicos, a gente fala muito de escritura, análise de escritura, e foi muito legal, foi um prazer, realmente um prazer conhecer o pastor Rafael, o pastor Éder, porque eu não conhecia nenhum dos dois, e foi um prazer. O pastor Joaquim eu já conheço faz um tempo, então foi um prazer rever aqui o pastor Joaquim. E eu acho que na explanação, durante o debate, ficou clara a minha posição. Eu creio que seja a igreja, né? Então, só que o que acontece? Igual eu ressaltei desde o princípio, esse é um tema que é muito difícil, porque não existe assim é difícil de você determinar, ó, é isso e nenhuma outra interpretação mais vale. Mas eu creio que, obviamente, seja a igreja e o resto está tudo errado. Foi o que você fez, né? Exatamente. O resto tá todo mundo errado.